meus irmãos, muito boa noite a todos. Nem é uma alegria estar aqui, nem um prazer, né? E é impressionante como a casa faz aniversário e a gente ganha presente. Eu amo essa casa, todo mundo sabe disso, né? E esse ano, o nosso irmão Otto não havia me convidado para falar no dia do aniversário. E que bom, né? Porque o ciclo tem que ser assim, né? Vai passando adiante. De repente eu saio do curso, vou para casa da minha mãe, tomo um banho, estou no banheiro me ajeitando, aí eu sinto aquele negocinho no coração, aquela vozinha no meu ouvido. Você vai fazer a palestra lá na Frederico. Eu falei, não vou não. O irmão Otto me convidou esse ano. A irmã Lúcia hoje me liga e me manda uma mensagem à tarde, irmã, você que vai fazer a palestra da Frederico? Não, irmão, não sou eu não. Que coisa maravilhosa, né? Aí Frederico dá essa alegria, me dá esse presente, porque assim, falar em público, para mim, não tem nenhuma dificuldade, não dá frio na espinha, coração não bate forte, mas quando se trata, né, da responsabilidade da gente representar nomes, pessoas, seres que estiveram aqui, que trouxeram tanta coisa boa para a gente estar aqui hoje, né? Aí se alguém me perguntar, onde você estava quarta-feira, 8 horas da noite? Eu estava lá na Frederico. O que é Frederico? Aí a gente tem aquela oportunidade de contar a história da cruzada, desse irmão que tanto trabalhou e que por homenagem, interessante que não é homenagem a Mário de Almeida, nós viemos conversar sobre Mário de Almeida e Mário de Almeida nos inspirou a não ser homenageado, mas a homenagear os nossos irmãos que trabalharam dentro da instituição. Então é uma alegria muito grande e o coração bateu um pouquinho mais forte sim e dá aquela suadeira, principalmente porque o irmão Antônio Carlos diz que não é vidente. Eu tenho uma vidência, né? De vez em quando eu vejo algumas coisas e na hora que nós nos colocamos aqui para cantar o hino, ninguém menos do que o nosso irmão Marido Nascimento estava aqui do meu lado. Daí eu tenho Minas Vale, né? Porque é outro nome de referência, é outra personalidade que, assim, pessoalmente eu conheci. Sim, quem o conheceu queria ter um pai, né? Como ele. E ele fazia esse paizão, né? Para quem desejasse esse carinho dele. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar com ele em vários momentos e, inclusive, antes dele assumir a presidência geral da nossa instituição, nós tivemos muitos problemas de ordem administrativa dentro do conselho da cruzada. Todas as vezes que ia fazer uma reunião de conselho, era uma reunião de desconselho, era um negócio complicado mesmo. Eu tive a oportunidade de participar de muitas dessas reuniões. E o irmão Ari do Nascimento, quando assumiu a presidência geral, a primeira reunião que ele fez, todos ficamos sabendo que ele, antes de começar a reunião, perguntou ao conselho se podia convidar alguém especial para a reunião. E todos concordaram. Quem foi, Lúcia, que seu pai convidou para a reunião? Jesus. Então, eu convido também, né, Jesus para estar aqui conosco, para nos envolver com essa energia boa de aniversário. Nós tivemos agora domingo a Páscoa, que simboliza o renascimento, né, a ressurreição de Cristo. E todos nós aqui, de alguma forma, estamos ressurgindo dentro das nossas possibilidades reencarnatórias, porque deixamos para trás o que éramos, o que um dia fomos e abraçamos uma responsabilidade de sermos melhores, diferentes, de crescermos, de evoluirmos. E hoje, ver esse salão cheio, tantos irmãos aqui, não apenas para a gente comer um bolo, tomar um refrigerante, mas para a gente sentir essa energia boa, dessa renovação, desse renascimento, não é? Dessa ressurreição, porque de fato a gente ressurge das sombras. Tivemos a oportunidade de ler e ouvir
usar a palavra de Emmanuel, quando fala sobre nós acendermos a nossa própria luz, que é o que Jesus nos ensina: fazei brilhar a vossa luz. E a nossa luz, ela já está aqui dentro. Jesus não ensinou que a gente viesse fabricar uma luz. Jesus não ensinou que a gente viesse criar uma luz. Não. Essa não é uma ação nossa. Essa foi uma ação que Deus fez quando nos criou e colocou em nós o seu gene, o gene da divindade. Então, quando Ele nos criou lucigênio, não é isso? Filhos da luz. E olha que coisa interessante, se nós somos filhos da luz, essa luz existe, Jesus vem e só nos dá o start. Essa luz existe, você já tem, faz ela brilhar. Como é que a gente faz uma luz brilhar, meus irmãos? Aí a gente volta lá no tempo, quando Mário de Almeida já era um trabalhador espírita de outra instituição e recebeu dos seus guias, para João de Maria e Jorge II, a orientação de fundar a Cruzada Espírita Suburbana. Ok, será que só fundar uma instituição já é fazer brilhar a nossa luz? A gente pode até dizer que já é o início, não é? Vamos fundar uma instituição. Eu posso hoje fundar alguma instituição religiosa espírita. Mas ele foi muito além de fundar a instituição. Ele fez de fato brilhar a sua luz. Como é que ele fez a luz dele brilhar? Quando ele arregaçava as mangas, quando ele caía no trabalho, quando ele ia, mesmo sem nenhuma probabilidade física, material, de conseguir o intuito, mas ele tinha uma fé tão grande que ele ouvia as orientações, ia lá e a coisa se materializava. Então, fé é o primeiro ponto para a gente acender a nossa luz. Hoje, eu conversando com a minha mãe, a gente falando alguma coisa sobre fé, rapidamente ela dizia: eu tenho muita fé. E tenho, eu sei que minha mãe é uma mulher de fé, e foi com ela que eu aprendi a desenvolver alguma coisa. E a fé, como dizem os espíritos, né? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, fé é a vontade de querer e a certeza de que esse querer pode obter satisfação. Então vamos colocar isso lembrando de Mário um pouquinho. Quando ele teve a vontade de querer fazer o que Jesus orientou. Porque vamos imaginar, eu posso de repente fundar uma instituição simplesmente por um desejo de fazer a doutrina espírita e o evangelho se espalharem, é isso, se difundirem. Porém, quando eu tenho essa orientação advinda do Cristo, a responsabilidade triplica, porque foi o que aconteceu com o nosso irmão. Ele teve direta orientação de Jesus. A cruzada deve ser uma instituição fundada por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fez essa luz dele brilhar quando ele pegou essa fé de ouvir e de colocar em prática o que ele teve de orientação, e não parou diante das dificuldades. Ele não parou diante das sombras, porque todo mundo sabe que qualquer empresa que a gente vai investir, a gente vai se deparar com inúmeras dificuldades, com inúmeros desafios. Mas se a gente se dispuser a transpô-los, a gente está fazendo a nossa fé acender a nossa luz. Porque aquele que olha e diz assim: poxa, o irmão Mário de Almeida está lá com a manga arregaçada, eu vou lá também fazer alguma coisa. E aí o outro olha e diz: poxa, Mário está lá com outra pessoa, eu vou também lá dar uma ajudinha. E aí outro e outro, porque teve uma chama que foi acesa. Essa chama da fé, a chama da certeza de que não estaria sozinho. E hoje, meus irmãos, comemorando o aniversário daqui, dessa casa, dessa sucursal, 87 anos.
na minha reencarnação chegar aos 87 anos, eu vou estar feliz da vida. Porque tempo bastante para a gente ir melhorando a cada dia as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa relação conosco e com aqueles que nos cercam, com a espiritualidade, com Jesus, com Deus. Imagina uma instituição, uma sucursal, uma casa de oração. Quantos e quantos desafios essa casa não passou para hoje estarmos aqui comemorando 87 anos. Daqui a mais uns anos a gente vai entrar nesse salão, vai ter ar-condicionado, né? Vai estar tudo climatizado, vai estar assim, ó, modernérrimo. E aí a gente vai lembrar assim, poxa, quando a Frederico fez 87 anos, o irmão Otto estava na direção e tinha uma diretoria que ombreava com ele. E eles trabalharam pra caramba. Nesse ano de 2023, a nossa reunião solene de aniversário foi feita nesse salão. E meus irmãos, não tinha nada de ar refrigerado, não tinha essas modernidades, não tinha nada disso. Mas o salão estava cheio. E mais do que cheio materialmente, espiritualmente, estavam muitos irmãos também presentes. Então, olha que coisa interessante. Nós estamos vivendo hoje o passado de alguém que vai viver no futuro. Assim como nós estamos vivenciando hoje também o passado de alguém que construiu tudo isso. E a gente olha, meus irmãos, para trás e vê o quanto se foi trabalhado, o quanto se foi doado. Porque, como Paulo fala, o amor que a gente dá é o que a gente tem. Porque se eu pegar esse bombom e passar para a mão de alguém, é um objeto material que eu estou transferindo de mão apenas. Mas se nesse bombom eu colocar uma energia boa, uma vontade de que quem for comê-lo receba aquela energia, receba como remédio, como paz, como harmonia, aí eu não vou estar apenas transferindo material, bem material para mãos materiais. Eu vou estar doando de mim. Esse é o amor. Então hoje o que nós estamos recebendo aqui é o amor. O amor em cada pedra, o amor em cada cimento, o amor em cada mancha de tinta, o amor em cada gota de suor. Então não vamos reclamar que está calor, não. Porque Paulo, ele ia pregar o evangelho e depois não tinha festa, lanche, torta salgada, não tinha nada disso. Tinha pedrada, açoite e prisão. Era o que ele tinha. E a gente está aqui, ó, se chover lá fora está tranquilo, não é? E no passado, como é que os irmãos fizeram para fazer as festividades das sucursais, das suas casas? Antes de tudo isso aqui ser realmente construído, como esses irmãos faziam as suas reuniões? A gente não sabe. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eles faziam com muito amor. Mas com muito amor, com tanto amor, que hoje a gente está sentindo esse amor aqui. Esse amor vibra. E vibra em nós, mas não vibra só em nós. Vibra naqueles que estão do outro lado. Eu tenho a mais absoluta certeza, e eu estou aqui bem arrepiada, isso é uma característica da minha mediunidade. Todas as vezes que eu sinto a presença de um irmão característico, eu sempre sinto esse arrepio bom. Quando eu tinha problemas com obsessão, todos os arrepios eram aqueles, né, que até o fio da cabeça arrepiava e a gente queria correr para debaixo da cama. Que era arrepio de presenças espirituais muito desagradáveis. Mas conforme a gente vai trabalhando no bem, vai se moldando, vai se melhorando, a gente vai ter obsessão? Vai, ainda porque a gente é muito imperfeito. Mas a gente já começa a fazer uma sintonia com esses amigos. E aí, meus irmãos, quando eu penso na palavra, quando eu penso na personalidade, quando eu imagino o nosso irmão Frederico, porque a ele eu peço muita orientação quando eu estou com uma dificuldade dentro da secretaria. E não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil e a gente
situação difícil. E aí a gente diz assim, ai, Frederico, o senhor era secretário-geral, me ajuda, o que eu posso fazer? Aí, mansamente, esse irmão nos dá um abraço. Calma, só isso, calma. E a gente se acalma e as coisas vão fluindo. Então esse irmão que secretariou também a Mário de Almeida, que trabalhou junto com ele, e a gente vê os nomes desses irmãos estampados nas nossas sucursais, não foi simplesmente por vaidade, mas foi pelo reconhecimento desse grande irmão Mário de Almeida, que deu a eles uma oportunidade de se sentirem agraciados, de dizer, olha, muito obrigado, essa é a minha forma de gratidão. Então, mais tarde, a gente vai continuar trabalhando por eles, não para que o nosso nome esteja estampado nas sucursais, mas para que a gente possa cada dia mais dizer da força, da coragem, da determinação e principalmente do amor que esses espíritos têm pela nossa instituição Cruzada Espírita Suburbana. Então, quando nós estávamos aqui, no início, quando foi feita a prece, seu Ari aqui do meu lado e eu me tremendo todinha, e ele disse assim, pergunte para eles se eles acreditam de fato na vida após a morte. Vocês acreditam? Quem mais acredita? Ah! Irmã Lúcia falou palavra mágica. Ela tem certeza, eu também, eu tenho certeza, porque o acreditar a gente pode deixar, né, de acreditar. Não foi pegadinha minha não, tá? Foi uma pergunta que o nosso irmão pediu para fazer. É a certeza da vida após a morte. A gente acreditava-se que a Terra era quadrada e foi provado que a Terra era redonda. A gente tem certeza da vida após a morte? Eu acho que pouquíssimas pessoas têm certeza da vida após a morte. Absoluta? Todo mundo tem? Então. Porque, meus irmãos, eles estão aqui. Estão aqui para dizer que a vida continua assim, que o que a gente está fazendo hoje aqui não é uma utopia, não é uma ilusão, e não deve ser uma coisa que a gente vai olhar apenas com os olhos materiais. Que principalmente a gente possa olhar com os olhos espirituais, porque amanhã, pode ser amanhã, daqui a pouco, daqui a muito tempo, a gente não sabe, a gente vai estar aqui. E a gente vai olhar para aqueles que estão aqui e talvez vai fazer a mesma pergunta e vai incentivar para que eles realmente tenham essa certeza da vida após a morte. Porque a vida, na verdade, ela é contínua. Ela não vai ter hoje uma vida, amanhã outra vida, depois outra vida. Nós vamos ter apenas experiências reencarnatórias nas quais vamos deixando a nossa marca, o nosso eu, o nosso amor, a nossa essência, como Cristo deixou, como seus apóstolos deixaram, como esses grandes amigos que ombreiam conosco dentro da Cruzada Espírita Suburbana deixaram, e amanhã a gente vai deixar a nossa também. Mas que a gente possa deixar com essa certeza absoluta de que sim, a vida espiritual, ela é uma constante, ela é alguma coisa potente, ela está aqui, ela às vezes ajuda, né? Ou melhor, ela sempre ajuda e às vezes quer atrapalhar. Mas a gente une forças para a gente entender que até o que quer atrapalhar merece o nosso sentimento de compaixão. Porque um dia nós também desejamos atrapalhar. E hoje a gente está aqui desejando melhorar, crescer, ajudar o progresso. Então hoje nós não programamos nada para falar sobre a cruzada, nada para falar sobre a Frederico, mas nós temos a certeza de que esses irmãos que estão aqui conosco
Eles trouxeram alguma coisa para nós, trouxeram a sua palavra, a sua presença, nos fizeram lembrar. Hoje a gente está comemorando o aniversário da Frederica. Daqui a bem pouquinhos dias a gente vai estar comemorando o aniversário da Alípio Bernardino dos Santos. Então, olha, duas sucursais no mesmo mês, pertinho uma da outra. Que bênção, né? Uma aqui em São João e uma em Coelho da Rocha. E durante todo o ano a gente vai ter essa oportunidade de estar comemorando, não apenas com uma festa material. E a gente está aqui hoje justamente por isso, porque todo esse banquete espiritual faz a gente se sentir vivo e faz a gente ter a certeza de que amanhã a gente vai estar aqui de novo, encarnado ou desencarnado, porque segundo seu Ari, né, nos fala, tenhamos a certeza de que a vida espiritual ela é um fato, ela é algo que acontece antes da vida material e que a gente se agarre a essa certeza para a gente ir se liberando dessas prisões da vida material. Era isso, meus irmãos, que eu podia falar, que eu podia conversar um pouco. O nosso tempo não é muito, mas é sempre importante que a gente recorde esses grandes irmãos. E seu Ari me pede para falar de um nome desde a hora que eu comecei a falar. Nós tivemos aqui, quando a Lília convidou, né, o nosso irmão Antônio Carlos, que foi o presidente geral, o nosso irmão Otto, que é o presidente da nossa instituição, a própria Lília, que hoje está presidente da instituição. Mas seu Ari me pede para lembrar de uma pessoa que ajudou muito a ele, caminhou muito com ele, que é um grande trabalhador, que hoje não está mais na cruzada, mas continua espírita, que é o nosso irmão Marcos Ir. Marcos é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há mais de 30 anos, e quando seu irmão, seu Ari, foi para a presidência, o Marcos Ir foi com ele, caminhou com ele durante muito tempo. Seu Ari desencarnou, o Marcos continuou, foi nosso presidente durante muito tempo, fez um excelente trabalho na cruzada. E foi a ele, na verdade, o meu agradecimento, porque quando eu estava lá no iníciozinho dos trabalhos na Alípio, ele falou, a gente precisa de mais pessoas para fazer o estudo. E aí juntou uma turma, eu, a Deilda, a Andréia, ele, e ele começou a ensinar para a gente como falar do Evangelho, como fazer estudo na casa espírita. E num primeiro momento ele falou, Jane, vai ser a sua vez na quinta-feira, se prepara. Eu como professora fui lá, fiz planejamento de aula, nossa, mas eu não sabia mais por onde começar. Elaborei uma fala enorme. Quando eu cheguei diante do pessoal, peguei o microfone, eu comecei a tremer. Em 5 minutos eu fiz o que eu tinha que fazer, falei, acabei, entreguei. Então agora eu passo a palavra para o irmão Marcos. O irmão Marcos olhou para mim, porque ele não tinha preparado nada, o negócio era comigo. E dali, observando, admirando o trabalho dele, eu tive a oportunidade de aprender muito com ele. Então, se hoje eu digo que falar em público é algo que não realmente traz problema nenhum para mim, eu devo muito à ajuda desse irmão, que esteve comigo, me ajudando, me orientando e doou-se muito também pela cruzada. Então que fique aqui também a nossa lembrança pelo nosso irmão. Eu tenho certeza que ele tem um amor enorme pela cruzada, assim como nosso querido irmão Frederico, nosso querido irmão Ari e, claro, nosso querido irmão Mário de Amor. Então, muita paz a todos. Foi uma alegria enorme estar aqui mais uma vez conversando sobre a nossa instituição e a nossa casa, e que a gente possa agora aproveitar, né, desse banquete todo espiritual que ainda vem por aí. Muito obrigada, Otto. Muito obrigada, Lília. Meu coração é da cruzada.